Continuando, então, pessoal, Grécia Antiga. Aqui o parágrafo do Alexandre. Leia para mim, Schiavi. Alexandre. Alexandre respeitou as instituições políticas e religiosas das regiões que conquistou. Ele se casou com uma princesa persa e promoveu a união entre seus oficiais e as mulheres habitantes dessa sociedade. Gente, lembra na parte dos persas que quando ele dominava uma região, ele respeitava os costumes dessas pessoas? Sim, não, talvez. Sim. Quem sabe? Então, gente, sim, os persas eles respeitavam. E os macedônios fizeram a mesma coisa. Então, esse parágrafo aqui é sucesso, tá? Muito importante. Deixa eu fazer um desenho para mostrar que é importante. Pronto. Deus. Continuando. Ah, não, ó, ela não vai junto. Ah, não Ela dá vai. certo. Ela vai junto com o negocinho. Tá, vou apagar. Mas vocês sabem que é importante. Achando que é Instagram agora para curtir o parágrafo? É, eu tinha mandado coraçãozinho. Mas pode ir, gente. Continue, Schiavi. A fusão. A fusão dos valores gregos com as tradições das várias sociedades asiáticas conquistadas deu origem a uma nova manifestação cultural, o helenismo. Seus principais centros eram as cidades de Pérgamo, na Ásia Menor, e Alexandria, fundada pelo próprio Alexandre, no Egito. Na cidade de Alexandria havia centenas de teatros, um museu e a maior biblioteca da antiguidade. Muito importante, gente. Sério. Isso cai no vestibular. A cultura helenística chama, tá? Nada mais é que a cultura helenística, que é a fusão dos valores gregos com as tradições dos outros, com a tradição dos outros locais. Tá bom? Falem para mim o que é cultura helenística. A fusão de culturas locais. Sim, a cultura dos gregos junto com as dos outros povos, tá? Isso gerou... funcionaria? Não entendi, Isa. Como que ia funcionar a mistura? É que assim, ó... Não tem como você misturar alguma coisa sem mudar. Eu vou dar um exemplo para você, ó. A língua, o latim, ele era um costume normal, Roma, Grécia, tá bom? A partir do momento que isso, com o tempo, é levado para algumas regiões, originaram as línguas que nós conhecemos hoje latinas, como qual? Espanhol, português, francês, italiano. Tudo isso é o latim. Só que é o latina? Oi? Francês é uma língua latina? Sim, senhorita. É uma língua latina que veio do latim. Por isso que algumas coisas no... Sério? Nossa, Isabela! Por isso que muitas palavras francesas parecem também as palavras portuguesas, por exemplo. Ah, sim, igualzinho. Parecem, para de trollar. Então, mas, gente, professor, mesmo sendo parecidos, não deixam de ser diferentes, né? Ah, sim, claro. Como que isso funcionaria na cultura? Não, o que eu quero falar, que vocês entendam, que ela se adaptou à cultura local. Vamos Professor. supor. Ela se adaptou. E isso fez criar a cultura helenística. Pega Professor. a cultura... Pode falar quem está falando. Posso tentar dar um exemplo? Pode. Que nem quando os portugueses chegaram aqui. A gente tem uma cultura que é bastante portuguesa. Tipo, não tudo, mas bastante. Mas ainda assim tem características indígenas, tipo palavras e costumes da culinária. Então houve a mistura. Muito bem, Fran. É isso aí. É tipo... Quando a gente está falando que pegaram a cultura grega, né, os valores gregos, e levaram para determinadas regiões, essa cultura se adaptou à região que estava. Então ele não mudou, ele simplesmente adaptou. Isso mesmo. Ele não fez acabar a cultura grega. Pelo contrário, os macedônios mantiveram a cultura grega, acharam muito interessante a cultura grega e levaram para os outros países também. Ah, tá, beleza. Certo? Muito importante a cultura helenística. Cai também no vestibular, tá?
Às vezes não como pergunta completa, mas cai como pontos, né? Olha lá, ó. Coraçãozinho para mostrar que é importante também. Professor, Eu. tem algum vestibular que tem questões dissertativas? Dissertativas, não. Normalmente é o segundo dia que é dissertativo. O primeiro dia é sempre múltipla escolha. Abre um pouquinho aí, professor. Ah, claro. Mesmo você falando que não entendeu nada. Não, agora entendi. Sorol. Vai. Quando você terminar, você avisa. Pronto. Pronto? Cultura grega. Leia para mim, Ataíde. Algumas expressões do nosso vocabulário, como complexo de Édipo, presente de grego, calcanhar de Aquiles e caixa de Pandora, mostram que a cultura grega antiga atravessou os séculos e ainda sobrevive no mundo ocidental. Os mitos gregos, seus deuses e heróis, habitam nosso imaginário e estão presentes no teatro, na pintura, na escultura, na literatura, nas marcas de diferentes produtos, nos símbolos identificados ao comércio e à medicina, em nomes de pessoas e nas expressões de nossa língua. Zeus, Afrodite, Atena, Poseidon, Hermes e outros deuses do panteão grego são por nós conhecidos. E outra coisa, gente, a mitologia grega, ela é muito trabalhada em filmes, séries, porque chamou muita atenção. É um imaginário muito interessante, né? Para eles trabalharem em jogos e tudo mais. Eu acho. Vocês acham? Eu acho. Mitologia grega é bem massa. É bem legal. Continua para mim aqui, Taíde. No campo da filosofia, as ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles, por exemplo, influenciaram o pensamento de diferentes gerações intelectuais com reflexões sobre a existência, as relações humanas e a natureza. Muitas vezes, ao refletir sobre a vida, ao tomar decisões ou ao assumir posições, nos baseamos mesmo sem saber os pensamentos desses antigos filósofos. Muito importante, gente. Podem grifar esse parágrafo. Filosofia grega, muito importante. Eu acho que vocês estão vendo isso em filosofia com Marx, não estão? Ainda não, eu acho. Ainda não? Acho que mais pra frente. A gente tá bem na introdução. Ah, entendi. Mas, ó, com certeza vocês vão ver. Sócrates, Platão a gente já viu. Lembra da Atlântida? Uhum. Então, vamos dizer que a utopia que ele criou foi também baseado na cultura grega, tá bom? Não, a gente viu em filosofia Sócrates e Platão, Aristóteles ainda não. Ah, entendi. É. É bem massa. Nossa, muito legal. Introdução. Como falou aqui, ó, serviu para refletir sobre a vida, tomar decisões. É bem massa mesmo. Para quem gosta de humanas, né? A Isa Taide até fez, tipo, não é massa. Não é legal, não. É isso mesmo. Vamos aqui agora, ó. Deixa eu tirar vocês aqui do centro e colocar no cantinho aqui. Gente, olha o tamanho. Oi, não entendi. Falta quanto tempo pra acabar essa live aqui? Ixi, muito tempo, por quê? Não, pra desligar ela, pra não acabar do nada. Ah, não, A tem gente tempo. desligou e voltou. Já temos tempo ainda. Gente, olha o tamanho do Império Macedônio. Foi o maior império dentro da história. Nem o Império Romano passou o Império Macedônio. Certo? Que territórios dominados, territórios independentes, esse verdinho, e territórios aliados, que é essa parte aqui, ó, Creta, Grécia, Chipre. Certo? Nossa. Grande, né? Esse xizinho, ai, com certeza foi a Taíde que colocou. Sem graça. Vou Tá trollar caçando também. ao tesouro? Aí, ó.
Pronto, apaguei o xizinho dela. Super legal! Dominação, o Império Macedônio, muito massa. Certo? Podemos passar para a próxima Super página? legal, dominação e império. Podemos. Apagando, fechando e próximo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Próximo. Deixa eu ver quando chegam os exercícios. Faltam 2 páginas. Para os exercícios? É. Tá 2 bom. páginas que falam sobre religião, arte, pensamento filosófico. Vamos ver. Se a gente não acabar toda essa parte de religião e as artes, eu gravo, tá? Eu gravo a explicação. Ok. Ok? Então vamos lá, sucesso total. Agora, religião grega, gente. Muito, muito massa, muito massa. Que faz parte da mitologia e tudo mais. Quem que falta ler? Oi, Ataíde. Não, é Isa. É Isa Rezende. Diga, Isa. Gente. Quais eram as tradições, tipo assim, de sacrifício ou alguma coisa assim para os deuses gregos? É que assim, chegou a ter até sacrifícios humanos, mas normalmente era de animais, que era uma forma de homenagear determinado deus. A agricultura não foi tão legal, né? Então eu vou fazer uma homenagem ao deus relacionado à agricultura para ver se ele melhora o plantio e tudo mais. Então eles faziam sacrifícios. Entendeu? Uhum. Vai, Fran, religião, vamos entender. Se a Fran dormiu, é um murro. Fran, Às vezes travou. Olha outro, professor. eu vou quicar ela? Desculpa. Eu tava lendo, só que daí meu microfone tava desligado já. Eu já Tá tava bom. lendo. Eu ia te quicar, mas não quiquei. A religião teve muita importância na formação da cultura grega. Seus deuses eram dotados de poderes sobrenaturais e também de virtudes e defeitos humanos. A religião grega era essencialmente cívica, ou seja, ligada à cidade. Gente, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, ó. Era mórfica. Vocês lembram que eu comentei sobre antroposomorfismo, que são aqueles deuses que têm mistura animal e humano? Uhum. Ou só zoomórfica, que era só animal, né? Deus em forma de animal. E tem a só formas humanas, que era mórfica. A cultura grega é mórfica, totalmente humana. Inclusive, defeitos, qualidades, até as suas características eram humanas, tá bom? E uma coisa, poderiam ter relações deuses e os humanos. Inclusive, Hércules é filho de Zeus com uma humana, certo? Então, essa... Semideus. Oi? É um semideus. Isso, um semideus, que é a mistura de um deus com uma humana. Então, Professor, por que ele queria ficar pegando os humanos? uma pergunta muito difícil. Porque o proibido é mais legal. Pronto. Agora a gente continua lendo. Gente, é que realmente, Isa, eu nunca li nada sobre o porquê, né? Enfim, não sei, na verdade. Eu acho muito estranho que, tipo, além dele querer ficar, tipo, pegando humano, tem história que, tipo, o Deus já nasce já falando, tipo, ele não precisa aprender nada, ele já nasce sabendo tudo. Mas é porque ele é um deus, entendeu? Exatamente, não tem explicação. É porque Então, se ele já nasce Calma, sabendo gente. tudo, por que ele não nasce na mágica? Normalmente eles dizem que eles nascem, tipo, de outro Deus, aí, tipo, eles são bebês e vão crescendo ao longo do tempo, mas já sabe tudo. Tipo, se for pra saber tudo, é um Deus todo poderoso assim, porque ele já não, tipo, nasce da mágica ou então na crença da pessoa e já, tipo... Mas não é mágica. Não é mágica. Tipo, puf, um poder. Gente, é que assim, isso na verdade é uma crença, gente. Gente, foco. É que isso, na verdade, é uma crença, né? A construção de toda a religião dos gregos foi baseada numa crença. E dentro dessa crença, eles construíram a religião com o que eles poderiam ver. Vamos supor, Zeus é o deus do trovão, do raio, né?
É porque justamente quando eles olhavam para o céu, né, os primeiros povos gregos, eles não sabiam explicar sobre esse trovão, sobre esse raio. Nossa, o que é isso no céu? O que é esse raio? Nós hoje sabemos que é algo natural, né, um efeito natural, fenômeno natural. Mas como eles não sabiam disso, o que eles faziam? Desenvolviam teorias, argumentos que isso era um Deus, que era uma coisa superior que eles não conseguiriam entender. Então, cada Deus é representante de alguma coisa que eles não conseguem entender. Ô, professor, Oi? você vai contar a história da mitologia grega? Então, não é nada muito específico, por causa que isso é mais no Fundo 2, no sexto ano, né? Sexto Ah, ano, não, as histórias são muito confusas. Calma, professor, por As favor. histórias são incríveis, como você pode dizer que a mitologia grega... Não, Não, eles são incríveis, mas nem todos fazem sentido. Por exemplo, tem um que fala que o cara é deus do vinho. Ah, não, mas aquele era o deus da guerra. Ah, não, mas era o outro cara que nasceu dele, mas depois virou o cara. Tipo, tem umas que, tipo, fala, essa história é desse cara. Só que, na verdade, esse cara era outro cara. Tipo, às vezes, tipo, tem história que faz entendi. sentido, mas tem outras histórias que não batem. Interligadas. É que assim, ó, realmente, vamos dizer que a questão religiosa, ela gera isso na gente. Porque, queira ou não, vamos supor, tem gente que é judeu, por exemplo, e não acredita em muita coisa que o católico faz. Então, isso, na nossa concepção, que temos a nossa crença monoteísta e tudo mais, a crença politeísta, que é essa grega, realmente é alguma coisa, um bicho de sete cabeças, uma coisa como se fosse uma fantasia mesmo, como se fosse algo que não tem explicação racional. É uma coisa totalmente mítica. Quando a gente fala de mito, é alguma coisa que é difícil de explicar a realidade disso, né? E a mitologia grega, a religião grega é isso, né? É uma coisa que às vezes não tem como a gente dar tanto sentido nela, né? Tanto que na Grécia Mesmo cada hoje, um tendo a sua crença, a mesma crença, cada um sem sua própria interpretação. sem dúvida, por isso que existe N igrejas, né? Cada uma interpretando a Bíblia de uma forma e isso em diante. Mas isso é democracia, né, gente? Cada um pode interpretar, isso é o livre-arbítrio. Então, é importante, né? Cada um poder interpretar do jeito que achar melhor. Próxima. A Isa Oi, tem uma pergunta. diga aí, Zataíde. Eu tava pedindo pra você contar a história de Cronos, tudo, como surgiu e tal, os deuses. Então, na cultura grega, né, falam que teve, é que eu não manjo tanto, os titãs, certo? Que antes de ter os deuses gregos que nós conhecemos, antes, na formação do mundo para os gregos, foram os titãs. Foi um titã tal, com uma titanesa tal, que tiveram os filhos, só que o titã tinha medo que perdesse o poder, então ele comia os filhos, né? Para nunca perder. Oi? Cronos. Cronos, isso, Cronos e Reia. É Reia? Isso. Reia, né? Então eles tiveram filhos e um desses filhos é Zeus. Zeus conseguiu, na verdade, o que acontece? A Reia, ao invés de dar Zeus para ele comer, né, se alimentar e matar ele, deu uma pedra, não sei, alguma coisa assim. Deu uma Foi uma pedra, pedra. foi uma pedra, né? Daí, dando essa pedra, conseguiu salvar Zeus e Zeus começa a se organizar com outros titãs e acabam derrubando e matando o Cronos. Aí Zeus se torna o deus dos deuses. É mais ou menos assim. Eu não manjo tão aprofundadamente, mas eu lembro que é nessa parte. Aí começa a aparecer Zeus, Hera, que é sua mãe, né? Hera, ou irmã. É que Muita dizem coisa. que Zeus é pai de 99% dos deuses lá. Que Tudo daí vem filho dele. Afrodite, tem Poseidon. Poseidon, se eu não me engano, é irmão do Zeus, se eu não me engano. É Zeus, Poseidon e Hades. E Hades, do inferno, né?
dos mortos. E daí tem Ares, que é da guerra, tem Afrodite, que eu já falei que é a irmã. Enfim, tem um monte. Eu vou tentar achar algum vídeo, alguma coisa, para mandar para vocês que curtem mais essa parte de mitologia grega. Ok? Ok. Tá. Agora faltam 4 minutos só. Deixa eu ver. Será que. Vai, vamos terminar a religião. Cada polis vai, Schiavi, por favor. Tá com o microfone travado ou saiu mesmo? Vou quicar ela. Acho que travou. Mas quando trava, cai. Calma, meu Deus do céu. Eu tava tentando apertar, você não parava de mandar? Mandar o quê? Você mandava pra eu ativar o microfone, daí eu tentava clicar, não dava pra clicar porque o negócio ficava Ué, eu parecendo não que... sei. Tava tentando. Vai. Pra eu ler. Cada polis tinha um deus protetor. E os rituais e festas eram formas de estabelecer a relação entre homens e deuses. Os deuses gregos poderiam... Nossa, seria legal se eu conseguisse ver. Desculpa. Os deuses gregos podiam relacionar-se com os humanos e ter filhos com eles. Os filhos dessa união nasciam como heróis ou semideuses. Em geral, os heróis tinham poderes divinos, mas eram mortais como os humanos. Isso. É o que a gente falou do Hércules, né? Pode continuar. Calma, professor, ainda tô grifando. Ah, perdão. Os deuses e heróis eram personagens de narrativas míticas, criadas pela coletividade e transmitidas de geração em geração por meio da poesia oral. A função dos mitos era responder às indagações sobre a existência humana, a natureza e a origem de todas as coisas, e também servir de modelos de conduta e virtude para os cidadãos. Muito importante essa finalzinha aqui, gente. É o que eu falei para vocês, que como eu não explico raio, eu tenho um deus do raio, então, para explicar isso. Ai, calma aí. Não estou vendo a plaquinha aqui. Pronto. Gente, então, era uma forma de você explicar as coisas. Cria-se deuses para explicar determinada coisa. Ou cria-se Deus para ajudar algo a melhorar determinada coisa. Ah, professor, dê um exemplo. Agricultura, que eu já falei para vocês. Se eles estavam passando um momento de seca, que a produção não estava tão legal, eles acabavam homenageando o Deus relacionado à agricultura, que eu não sei agora, e daí esse Deus iria ajudar a devolver boa agricultura e tudo mais. E sabe por que isso eu acabava acreditando cada vez mais nesses deuses? Porque às vezes funcionava. Ele fazia um festival para determinado Deus e realmente melhorava. Hoje nós sabemos que pode ser, enfim, vai da crença, mas pode ser alguma coisa relacionada a uma mudança de clima. Aí começa a chover e, obviamente, que a agricultura vai melhorar. Certo? Certo. Nossa, já estão batendo uma xepa aí. Gente, eu vou parar então. Deixa eu dar stop aqui na gravação. Meu Deus, a mim!